Olá, boas-vindas a mais uma explicação aqui do The Foundry, criado pela Ford College. Dando sequência à nossa trilha de Solana Development Tools, hoje a gente vai mergulhar fundo no histórico de confirmações e fluxos de trabalho locais. Esse tema faz parte daquele módulo essencial de integração da Solana com o controle de versão. Na nossa última conversa, a gente cobriu os fundamentos do Git, certo? Bom, agora é hora de tirar a rodinha da bicicleta. Vamos sair daquela teoria mais abstrata e colocar a mão na massa para entender a mecânica real de como construir um histórico de alterações que seja super limpo e fácil de inspecionar. Para estruturar nossa jornada hoje, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o que é um commit de verdade. Depois, a anatomia de um snapshot, os fluxos de trabalho práticos para o dia a dia, o multiverso dos branches e, para fechar com chave de ouro, como sobreviver aos temidos conflitos. Então vamos direto ao ponto número 1. O que é um commit? Chegou a hora de desconstruir o que chamamos de ilusão do diff. Sabe? É muito comum a galera tratar o Git como uma espécie de botão de salvar mágico, achando que ele simplesmente anota ali as linhas que a gente adicionou ou removeu de um código, mas olha, o grande pulo do gato aqui é entender que um commit é na verdade um snapshot imutável. É literalmente uma fotografia congelada de todo o repositório naquele exato milissegundo. Claro, as ferramentas que a gente usa no terminal até calculam as diferenças na hora para mostrar aquele famoso diff, mas lá no fundo, no armazenamento real do sistema, o commit não é só um remendo incremental, ele é a imagem completa, intacta e segura daquele instante. Um jeito muito legal de visualizar isso é pensar em videogames clássicos. Sabe quando o jogo salva automaticamente bem antes de entrar na sala de um chefão muito difícil? Aquilo é um checkpoint. Se a sua estratégia falhar e der tudo errado na batalha, sem pânico. É só carregar aquele checkpoint exato e o seu inventário e a sua barra de vida vão estar exatamente como estavam. No desenvolvimento de software, a lógica é a mesma. Cada commit é exatamente esse porto seguro. Deu algum problema no código? É só voltar para lá. Beleza, o conceito faz sentido, né? Vamos avançar para a parte 2 e olhar a anatomia de um snapshot, o que rola por baixo do capô. É fascinante ver como essas peças do sistema trabalham juntas. A árvore, ou tree, é quem tira a foto exata dos arquivos e de como os diretórios estão estruturados, garantindo que a gente consiga recriar o projeto perfeitamente depois. Já o objeto de commit funciona como a carteira de identidade dessa foto. Ele guarda um ponteiro apontando para a árvore, carrega os metadados, tipo quem fez e quando fez, e ainda se conecta com os commits anteriores para formar a linha do tempo histórica. E por último, temos o index, muito conhecido como área de stage. Pense nele como uma sala de espera VIP, que controla de forma super rigorosa quais modificações vão entrar no seu próximo checkpoint. Tudo isso se amarra para criar um grafo à prova de falhas. E por que toda essa anatomia importa? Porque entender isso não é só preciosismo teórico, é literalmente a chave para um fluxo de trabalho impecável. A regra do jogo é simples, a gente precisa controlar essa área de stage com muito cuidado antes de avançar. As nossas mensagens de commit têm que explicar com clareza não só o que foi mudado, mas principalmente o porquê. E claro, a gente deve sempre preferir fazer checkpoints pequenos e bem focados. É essa disciplina que mantém o histórico do projeto legível e profissional. E isso nos leva diretamente para a parte 3, fluxos de trabalho práticos. Vamos sair do conceito e ir para a execução local. Esse aqui é o arroz com feijão indiscutível do dia a dia. Primeiro, o comando git add prepara o nosso checkpoint, pegando aquelas alterações que fizemos e movendo lá para o index. Segundo, vem o famoso git commit, que é o momento em que a gente efetivamente salva aquele snapshot para sempre. E terceiro, a gente usa o git log para inspecionar e conferir como está ficando a nossa linha do tempo. Dominar esses comandos é absolutamente crucial. Aliás, é por isso que essa fluência é um dos grandes focos dos programas da Ford College, especialmente para quem está preparando o terreno para integrar o controle de versão com contratos inteligentes na Solana. Ah, e aqui vai uma dica de ouro de padronização da indústria. Na hora de escrever as mensagens, o padrão ideal é usar o tempo imperativo presente, ou seja, ao invés de escrever adicionei função tal, escreva adiciona função. Além disso, tentar manter esse título da mensagem curtinho, na casa dos 50 caracteres, faz um milagre na leitura da equipe. Aquele git log fica incrivelmente limpo e eficiente para qualquer desenvolvedor que bateu o olho no histórico do projeto. Avançando para a nossa parte 4, o multiverso dos branches. Vamos dar uma olhada nas linhas do tempo paralelas. Lembra da nossa metáfora de videogame agora há pouco? Pois é, se o commit é um checkpoint num jogo, o branch é literalmente uma linha do tempo paralela inteira. Imagina poder criar uma realidade alternativa do seu código, onde a gente pode testar ideias novas, construir funcionalidades experimentais ou até quebrar tudo de propósito, e tudo isso sem o menor risco de corromper o arquivo principal.
Trabalhar com ramificações, com branches, dá essa liberdade total para inovar de forma completamente isolada. Só que aí entra o grande drama da história. Com múltiplas realidades simultâneas acontecendo, surge uma tensão bem natural. O que acontece quando essas linhas do tempo precisam se cruzar de novo e acabam colidindo? O que o sistema faz quando dois universos paralelos tentam modificar exatamente a mesma linha de um arquivo e a gente precisa unificar isso tudo? E a resposta está na nossa parte 5, sobrevivendo aos conflitos, ou, em outras palavras, o que fazer quando o merge falha. Basicamente, a gente tem dois cenários possíveis na lógica do sistema. De um lado, o cenário ideal, o merge limpo, onde ninguém pisou no calo de ninguém, não tem edições se sobrepondo e as linhas do tempo se unem sozinhas automaticamente. Do outro lado, a maior fonte de pânico de muito programador iniciante, o conflito de merge. Mas presta muita atenção agora. Um conflito não é uma falha misteriosa do software. É só o Git detectando que existem edições diferentes no mesmo exato lugar, parando o processo e pedindo socorro humano. Ele simplesmente diz: "Ei, eu não sei qual versão deve vencer, me ajuda a decidir?" É um pedido de decisão, não um colapso. O processo para resolver isso é, na verdade, super calmo e metodológico. Passo 1. Você abre o arquivo para encontrar uns marcadores visuais que o sistema deixou lá de propósito para você. Passo 2. Você analisa e toma a decisão técnica de escolher a versão A, a versão B ou até de combinar as duas. Passo 3. Você usa o Git Add para avisar o sistema que a sua decisão foi tomada e que está resolvido. E o último passo, o Git Commit, sela a paz, finalizando a fusão e preservando perfeitamente a topologia daquele histórico, sem estresse. Só que, no fim das contas, a verdadeira maestria não é ser a pessoa mais rápida do mundo em resolver conflitos gigantes no terminal. A maestria de verdade é evitar que eles aconteçam. E é aí que entra essa regra de ouro absoluta. Mantenha os seus commits pequenos, lógicos e super focados. Se a gente faz alterações atômicas, ou seja, mudando ou salvando um pouquinho de cada vez, as chances de criar aquelas sobreposições monstruosas de código caem drasticamente. Para ser sincero, esse é o maior segredo para ter uma vida de desenvolvimento de software sem dores de cabeça. E com isso, a gente fecha mais essa análise de hoje. Para continuar acompanhando essa nossa trilha de aprendizado de Solana Development Tools e explorar ainda mais recursos incríveis para dominar o desenvolvimento de contratos inteligentes na Web3, dá um pulo lá no site Ford College. Tem muito material bacana para construir uma base tecnológica sólida nesse ecossistema. E para fechar o nosso papo, eu deixo uma provocação final. Se o histórico do nosso código é imutável, o que a forma como você constrói a arquitetura dos seus commits hoje vai revelar sobre o futuro das aplicações descentralizadas que a gente está elaborando? Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.